Olá, eu sou o Fábio de Carvalho Vieira, colaborador da Saving Cloud, hoje o maior parceiro de cloud escalável da Virtuoso na América Latina. O intuito desse vídeo, eu queria abordar um pouquinho como é o funcionamento dos backups dentro da plataforma da Saving Cloud, algo bem importante para os clientes ali. Então, eu vou tratar um pouco esse assunto para que fique claro como funciona e o que nós recomendamos para você, cliente e parceiro da Saving Cloud. Primeiro, eu gostaria de reforçar que todos os nossos ambientes em produção, com exceção justamente dos storages de backup, tá? Que eu vou mostrar em seguida para vocês, mas todos os ambientes de produção, seu servidor de aplicação, banco de dados, balancers, todos esses ambientes críticos que normalmente você utiliza de produção ali, nós fazemos o snapshot do ambiente, tá? Então o snapshot seria um snapshot full diário, com retenção de 7 dias. Nós guardamos esse snapshot num storage com retenção de 7 dias. Esse storage ele tem alta performance ali e nós fazemos isso toda madrugada, né? Então isso faz com que, por exemplo, se o seu sistema operacional ou se alguma coisa crítica corromper ou acontecer alguma coisa muito grave num servidor físico que está a sua aplicação, nós conseguimos restabelecer a situação da última madrugada, tá? Então, lembre-se que você pode ficar algumas horas sem esses dados, porque é no momento que foi efetuado o snapshot. O snapshot é como se você fizesse um backup full, onde ele tenha o sistema operacional completo com os dados e configurações naquele determinado momento. Esse tipo de backup full snapshot, ele é mais voltado para quando você tem realmente um corrompimento de sistema operacional ou algo que torna inacessível o seu ambiente de dados por corrompimento de sistema operacional, onde a gente consegue restabelecer os dados em uma situação anterior à que estava naquele momento, tá? O snapshot em si, ele não resolve todos os problemas, e é isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu acho que ele não evita que você tenha que fazer um backup, por exemplo, do banco de dados, dos arquivos, porque ele serve justamente para restabelecer toda uma configuração que pode ter sido perdida por um descuido, ou por um erro crítico, ou por um corrompimento do sistema operacional. Isso faz com que você consiga restabelecer rápido, porque hoje, se você não tiver, por exemplo, snapshot e tiver um backup ali do seu banco ou da sua aplicação, o problema para restabelecer depois todo esse ambiente tem todo um tempo. Imagina todo o tempo que você teve ali para configurar a sua aplicação, o seu banco, para otimizar, para tunear ele, todas as configurações que você fez de usuários. Ou seja, existe muita configuração que, às vezes, mesmo você tendo o backup recente dele, pode fazer você perder muito tempo para restabelecer toda uma situação, toda uma configuração criada em cima disso. Então, para isso, você tem a segurança de ter o snapshot. Esse snapshot não tem custos para os clientes, nós fazemos isso de forma gratuita, mas isso nós guardamos mais por uma segurança nossa, tá? Se o cliente eventualmente precisar restabelecer por culpa dele, por exemplo, ele teve um descuido ali de uma perda de dados ou algo do tipo, através de uma solicitação do cliente, aí nós temos uma cobrança que é a princípio, hoje na data de 4/11/2022, é o custo de R$80, mas isso pode ser alterado aí conforme o nosso contrato e termos de uso, que são atualizados constantemente ali. A princípio, esse valor, se vocês solicitarem isso para nós, é óbvio que se for algo que nós criamos algum problema, por exemplo, houve uma perda de dados ali de disco ou algo do tipo, uma falha no hardware que a gente não conseguiu restabelecer, nós com certeza não cobramos por isso, porque aí foi algo na nossa infraestrutura, tá? Mas é importante que a gente não tenha que recorrer ao snapshot quando há uma perda de dados por conta do cliente ali, ele apagou um dado, um registro, ou mudou alguma configuração e perdeu alguma coisinha ali. Então, assim, o que nós recomendamos para todos os clientes é não se apoiar somente ao snapshot. O snapshot é uma segurança adicional que pode evitar você perder muito tempo para reconfigurar o ambiente recuperado de missão crítica. Agora, nós vendemos aqui a um preço muito interessante e baixo
o storage de backup. Tá? Então ele está disponível em todos os ambientes. Ele serve justamente para você armazenar os backups. Ele não inclui o snapshot dos ambientes, ou seja, se você compra o backup, ele não inclui o snapshot desse backup. Tá? Isso nós não fazemos, mas o backup, a princípio, a gente considera que você está fazendo algo adicional ali num dado, numa informação que você já tenha. Né? Agora é óbvio que o próprio storage de backup você consegue replicar ele em 2 servidores diferentes ali, então você consegue também em algumas situações ter redundância do storage de backup. A gente pode, através do nosso suporte, ajudar vocês. Tá? Então, a princípio, esses são os nossos preços. Então, ele é um preço muito baixo. Então, por exemplo, ele custa por giga por mês. Então, se você, por exemplo, tem 10 gigas de backup, né, no armazenamento, praticamente o custo do storage ali vai te custar ali R$5 por mês e mais o custo de manter o servidor ligado. Porque, na verdade, o storage de backup ele é um servidor exclusivo da sua empresa. E é isso também que eu quero reforçar aqui, que é muito importante, principalmente por conta do LGPD. Hoje, uma coisa é você ter um ambiente compartilhado de backup, né? Eu tenho um servidor e compartilhar esse servidor em várias contas ali. Então, quando você tem um servidor exclusivo, ele é seu, ele é um sistema operacional criado só para o seu storage. Então, isso te dá a segurança que ele é só seu. A camada do sistema operacional já é somente da sua empresa. Então, isso torna muito mais seguro o acesso aos dados, os acessos aos backups. Então, assim, você tem a segurança que não é um ambiente que está compartilhado com outros usuários. Não, ele é exclusivo da sua empresa. Então, ele te dá essa segurança. Ele tem um custo um pouco a mais ali, porque você vai pagar o espaço em disco, que é muito barato, e o servidor ali rodando, que é um servidor Linux com poucos recursos ali, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esses seriam os custos para você criar. Você vem aqui no painel de controle, compartilhar aqui a tela, novo ambiente, e aqui, vamos tirar essa opção, aqui você tem 2 opções de storage, né? O Extra Storage e o Storage de Backup, tá? O Extra Storage é para outra coisa, isso serve mais para arquivos quentes, arquivos de aplicação, quando você precisa ter o arquivo ali e ele está sendo acessado a todo momento, e para backup, até mesmo nos custos que eu passei anteriormente, é essa opção aqui. Então, o backup em si, olha, veja bem, você vai ter aquele custo bem baixo no ambiente e você pode mudar um pouco a escalabilidade dele aqui, ó, por exemplo, você pode colocar ele se você quiser, com 256 megas, por exemplo, de RAM. Quanto que ele vai te custar? Ele vai te custar entre R$14 e R$29 por mês o custo do servidor e mais o custo de 50 centavos, ó, nessa tabela aqui, mais o custo de armazenamento. Então ele é um custo muito baixo. Hoje, para você fazer um backup ali de muitos dados ali, ele não ocupa muito espaço em disco. Então ele tem um custo bem interessante. Então você consegue configurar esse servidor de backup, e o mais interessante, depois que você configura ele fica sempre numa máquina, num storage nosso também, tá? Então saiba que quando você cria um container, que a gente chama de storage de backup, ele vai ser assinados em hardwares dentro da nossa infraestrutura que não são assinados para hardwares de aplicação em banco de dados. Então, você pode ter a segurança e a certeza de que quando você cria isso, esse ambiente ele nunca vai estar dentro do mesmo ambiente físico, da mesma máquina física do seu servidor de aplicação. Imagina que no seu servidor de banco de dados, por exemplo, ele tivesse criado um determinado hardware e esse servidor de storage ele crie eventualmente no mesmo hardware. Não faz sentido. Se o hardware tiver algum problema, você vai perder os 2 containers. Então, por isso mesmo que o storage de backup nosso, ele sempre vai ficar em ambientes isolados aos ambientes de produção. Eles estão conectados, esse ambiente aqui vai estar conectado à rede de 10 gigabits. Então, assim, a comunicação entre a sua camada de aplicação e o backup ocorre de forma em alta velocidade ali. Então, isso faz com que acelere a possibilidade de terminar os seus backups ali. E o interessante também é que esse storage de backup, ele já suporta por padrão você conseguir mapear ele através de rede em qualquer camada de ambiente que você tem. Então, por exemplo, você tem uma camada ali de um servidor em PHP, por exemplo, em Apache, ou em Nginx, por exemplo, você consegue só apertando o botão mapear
uma unidade de rede com história de backup. Só apertando o botão no painel de controle você consegue fazer isso de forma bem simples. Se você tiver também um Windows, por exemplo, você consegue mapear uma unidade de rede ali como um E2 pontos, F2 pontos, direto para esse storage aqui. Então, é muito simples fazer o mapeamento, vocês podem até pedir ajuda para o suporte ali, mas é bem simples mesmo mapear o seu ambiente de produção com storage de backup e depois é só programar a rotina de backup ali que você queira direto no storage, ou se você quiser no backup, né? Ou se você quiser primeiro fazer no seu ambiente local e depois copiar o arquivo para a pasta remota ali. Então, ver como faz sentido para sua empresa, né? Agora, o importante é que como o custo do disco é muito baixo, né? Aí sim é interessante você ter uma política complementar ao que eu falei do Snapshot, que seria você ter um storage de backup, onde você, por exemplo, pode programar um backup do seu banco de dados uma vez por hora, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, porque são situações diferentes. Então, por exemplo, se você teve um descuido ali, ou o seu cliente apagou acidentalmente um arquivo da sua aplicação, ou ele apagou acidentalmente um registro do banco de dados, você não pode pegar todo um snapshot, todo um sistema operacional com toda a configuração e restabelecer em cima ali do seu ambiente, né? Vai dar muito trabalho. Por isso que é importante você ter o storage de backup, porque é nele que você vai gravar, por exemplo, os backups da sua aplicação e os backups do seu banco de dados. Então, se eventualmente o usuário deletou acidentalmente algo pequeno ali, você tem acesso diretamente aos dumps do banco de dados, aos arquivos que você gravou ali no backup sem recorrer ao snapshot, entendeu? Então, essa é uma segurança complementar, mas na verdade um não substitui o outro. O snapshot é para um determinado objetivo e o backup é para outro. Justamente eles se complementam para te dar a segurança necessária para que você possa estar tranquilo dentro da nossa infraestrutura. Então, eu tratei aqui dos detalhes, vocês podem ficar à vontade, todos os clientes podem recorrer ao nosso suporte, nós temos um time de arquitetos, onde você pode fazer uma calma conferência com eles e configurar juntos com os nossos técnicos, não tem custo para isso, tá? Esse suporte é grátis, a gente ajuda você a estar seguro na nuvem e o backup tem que fazer parte da sua política também, de acordo até com o LGPD, tudo. Então, até entrando um pouco nesse mérito do LGPD, é muito mais seguro para a sua aplicação, além de ter todo o backup, que esse backup fica armazenado num servidor nacional, tá? Porque hoje, se você comprar um armazenamento na nuvem, pode ser que o seu dado ou o dado do seu cliente não esteja até fora do país, o que não é legal em termos de LGPD. E outro recurso muito interessante, que pode ser um diferencial para a sua empresa, é que o ambiente de backup ele é exclusivo, ele é criado exclusivamente para a sua empresa, então ele não se mistura com outros ambientes, com outros clientes, o mesmo sistema operacional. Então isso é uma garantia que esse dado ele vai ficar restrito somente à sua empresa, a manipulação somente da sua empresa, o que é bem importante para a LGPD. Okay? Muito obrigado, espero que você consiga utilizar ali e programar, se caso você não esteja utilizando o backup ou queira validar se o que você está fazendo é algo relevante e importante, fale com o nosso suporte que com certeza nós conseguimos te ajudar a ter uma política bem profissional de backup dentro da nossa infraestrutura. Muito obrigado e até a próxima.